Lembra que todas as plantas, toda forma de vida, ela é na natureza escrava dessa lei, a perpetuação da espécie. Tudo vai ser feito para essa continuidade. E quando tu poda, tu tem esse efeito. E se tu podar na época certa do ano, tu vai ativar a indução floral através da poda. Fala, tchê! Neste vídeo nós vamos falar sobre a manga. Já teve gente que pediu aqui no canal para nós falar e nós estamos falando de todas as espécies, as variedades que nós temos colocando aqui no pomar. Chegamos então na manga. Se tu caiu de paraquedas aqui e não sabe do que se trata o canal, nem o que se trata esse vídeo, esse é o canal Cultivando Vida, eu sou o Alex e aqui tu vai aprender tudo sobre plantio de alimentos orgânicos, desde frutíferas, hortaliças, grãos, tudo aquilo que envolve o dia a dia do sítio e como que tu faz, o que tu precisa fazer para produzir alimento de verdade e tornar o teu espaço produtivo, com solo vivo, com todas as técnicas para tornar o solo vivo e ter alimentos ricos, alimentos de verdade. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para te ser notificado toda vez que a gente posta um vídeo novo. Comenta aqui embaixo o que tu está aprendendo, você já implantou teu pomar aí, quais são as tuas dúvidas com relação à manga e compartilha essa mensagem aqui para mais pessoas. Compartilha, eu sei que tu conhece que tem gente que está peleando para produzir um alimento e não tem sucesso. Compartilha que esses vídeos aqui vão fazer a diferença para essas pessoas, com certeza. Vamos lá entender um pouquinho da história da manga e o que tu precisa fazer aí no teu espaço para colher manga. Sobre a história então das mangas, as mangas, elas, o que se tem data é mais de 4.000 anos, indiana, as variedades. As espécies originais viviam, né, na Índia. Afonso, Banganapali, Deshari, são as 3 variedades que se tem história, que deram origem às variedades que nós temos hoje. Hoje existem várias, essa daqui é a Palmer, essa daqui é a Tommy, e no Brasil existem a manga rosa, existem manga espada, existem mais uma série de híbridos, mas todos derivados dessas 3 variedades aí. As plantas de manga, elas viviam querem um solo mais profundo e bem drenado, ela até aceita um solo mais argiloso, desde que ele não encharque. Solos com problema de encharcamento, as mangas não vão bem. Um outro ambiente também que eram encontradas muito mangueira, era nas áreas onde que passava aqueles tufão de vento e acabava fazendo clareira nas matas. Aí surgia a manga, desde que ela conseguia comportar a copa dela, beira de rio também e borda de mato, era principalmente o ambiente, né, em que essas plantas viviam. Questão de temperatura, vão muito bem em temperaturas mais quentes, de amena a mais quente, suportam até 40 graus. A partir disso já há bastante perda, principalmente na questão da floração, muito aborto na época da florada, com temperaturas extremamente altas. Mas elas se dão bem em temperaturas entre 25 e 32 graus. Essa é a temperatura ideal para a manga. Então essas são as características. Florestas tropicais e úmidas, e tudo isso elas trazem para hoje. E aí, agora nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes para te entender passo a passo detalhado do local e dos cuidados que tu tem que ter para ter sucesso com a manga aí no teu pomar. 4 partes: as variedades, o clima e a indução floral, o solo e o manejo que tu vai ter que fazer aí no teu pomar, e o espaçamento e a poda. Importante entender só um pouquinho pelo menos sobre as variedades e pesquisar a variedade que vai melhor aí no teu espaço. O ponto chave da manga para te colher de fato manga, que é o que se espera quando a gente planta um pé de manga, né, é a indução floral. Todas as variedades
elas têm um ponto que determina e que faz com que elas floresçam. Na manga é a seca, é o estresse hídrico combinado com temperaturas amenas que faz com que a planta ativa flor. Então tu saber a variedade que tu vai colocar aí no teu espaço, o que é importante tu entender nisso? O local que tu está, que clima que tu está, se tu tiver na parte central, norte, nordeste, essa região do Brasil, vai ter variedades mais indicadas para essa situação, para esse cenário. Tu vai conseguir inclusive plantar a famosa Afonso, que é uma das variedades mais de sabor mais intenso, aroma, cheiro, tudo mais intenso. É considerada a melhor manga do mundo, porém é quase inviável, pelo menos, tu produzir ela no sul, porque ela tem um marcador muito bem definido. Então tu precisa buscar conhecer e casar a variedade com o clima da tua região, porque isso vai determinar se tu vai colher ou não mangas, né? E aí depois tem outras práticas que tu pode estar conciliando com isso aqui junto, mas basicamente na parte de variedades é a indução floral. Qual a espécie que tem um marcador de estresse hídrico mais bem definido ou menos definido? Isso dá uma margem para te escolher a variedade. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as variedades que requerem mais atenção nesse marcador e as variedades que têm maior flexibilidade para te estar escolhendo e colocando aí no teu pomar. A questão também das variedades é tu ter mais do que uma variedade. Isso vale praticamente para todas as espécies, né? Até mesmo um citros que nem requer tanto isso, a fecundação já acontece na própria flor. Tu ter mais do que uma espécie é muito benéfico para a questão de produção. Tu tem frutos com mais sabor, tu tem mais quantidade de fruto, tu tem mais, tudo de melhor quando tu tem mais do que uma espécie. Então a manga não é diferente. Outra questão da variedade são as temperaturas. Eu venho do sul e nós lá algumas safras a gente conseguia colher das mangas. Primeiro que os pomar, a manga lá não é uma cultura comercial, então os poucos pés que tu encontra pelos pomares são pés assim plantados de forma bem aleatória, e o pessoal não tem esse hábito de prestar atenção em que variedade, em estudar um pouco sobre aquela planta para ver o porquê que ela não está produzindo. E tinha anos que a gente até conseguia colher uma quantia significativa de manga, mas tinha anos que nem produzia. Tinha anos que a geada acabava abortando grande parte das flores, e aí ela dava uma segunda florada que também era bem precária já, porque a segunda florada normalmente é mais fraca. Mas tudo isso dali normalmente acontece por variedade errada para aquele clima e a questão de poda, né? A questão de poda nós vamos ter mais para frente, vamos falar só sobre a poda. Mas nessa questão da variedade do sul, por exemplo, escolher variedades que se adaptem melhor, que já tem uma tolerância, já tem híbridos que aceitam mais isso. Aquelas mangas mais rústicas. Lembra que na questão de variedades, muitas das variedades, inclusive essa que eu tenho aqui, que é a Tommy, ela é uma variedade, ela é um híbrido que ela foi pensado para o comércio. Ela tem uma massa que chama muito a atenção. Olha a coloração dela. Se tu não entende de manga, encontra as duas na gôndola do supermercado. Qual que tu vai escolher? É quase óbvio que tu vai dizer que é essa aqui. Ela tem uma aparência que chama mais a atenção. Esse colorido mais vivo, essa cor e tudo mais. Mas em questão de sabor, essa Palmer é muito mais saborosa. Inclusive, tu não vai conseguir sentir. Mas o cheiro que ela tem, o aroma que ela tem, é muito mais característico. Dá muito mais vontade de comer ela com casca e tudo. Por conta de que isso aqui foi pensado para o comércio, pensado para encantar o consumidor lá na gôndola. Então, ter noção dessa questão das variedades, e lá para o sul, se tu buscar uma variedade que não tenha talvez essa aparência tão atraente aqui, que seja uma manga talvez até um pouquinho mais fiapenta, que não vai ser a massa tão sem fiapo, ela vai tolerar melhor a questão do frio. Vai ser menos exigente também na parte do marcador da estação seca, do estresse hídrico. Tu vai conseguir manejar ela de forma diferente. E aí, com mais um toquezinho na poda,
é muito provável que tu tenha já frutos. E claro, tem que ser dentro do manejo agroflorestal, tem que ser dentro de um pomar agroflorestal, porque no sul, principalmente, tu não vai conseguir escapar da geada. Há um ditado, inclusive, no sul, que diz que o frio o rato não come. E de fato, todos os anos nós temos muito frio lá. E se tu tiver o pomar montado dentro desse formato agroflorestal, colocando a manga como uma planta desse ecossistema, esse ecossistema vai proteger a manga da geada. E possivelmente tu vai conseguir colher manga. Lembra, nós estamos aqui pensando num pomar doméstico que tu tenha pelo menos frutas para ti, para tua família, e com certeza vai acabar sobrando para uma vizinhança ou até para uma venda numa feira. Nós não estamos falando de um pomar comercial, é diferente. Aqui tu consegue ir casando espécies, pensando cada detalhe. Então é muito importante dar essa atenção para a variedade e colocar cada variedade no local mais adequado para ela. Nós até tinha comentado já num vídeo que nós ia deixar para falar no decorrer do processo, e nós vamos fazer no avanço do pomar aqui. Cada etapa vai ser registrada e compartilhada aqui com vocês. Porém, eu quero falar menos o conceito da parte da poda, já que não vai dar para mostrar aqui a poda propriamente, porque talvez tu já tenha um pé de manga plantado aí e não está colhendo. Como alguém até comentou com relação lá à pera, quando a gente postou o vídeo da pera, de que ela já tinha o pé de pera e tal, e já estava com 5, 6 anos e não produzia. Então é importante nós entender o conceito, para que se tu já tem alguma planta e ela não está produzindo, tu já vai conseguir fazer alguma medida, solucionar esse problema aí. O que é importante entender agora? A poda como uma ferramenta da indução floral. Lembra que a manga ela tem aquela questão do marcador de estresse hídrico. E por que isso acontece? Quando que a planta passa por uma situação de estresse, seja uma poda, seja a questão do estresse hídrico mesmo, ou seja, a falta de água por um período prolongado, a planta ela entra numa situação de alerta. Ela entende que ela não vai sobreviver para a próxima. Então ela tem que frutificar para poder perpetuar a espécie. Essa é a ação que causa na planta esse estresse hídrico. Por isso que ela muda, ao invés dela colocar aqui na ponta um broto novo, ela vai colocar um cacho de flor. É isso que vai fazer essa diferença. Quando que tu alinha as coisas, a poda, com essa época do ano que vai ter esse estresse hídrico, por mais que seja numa região que tenha chuva regularmente, a poda consegue fazer um efeito parecido. Tu tem uma aeração da copa, primeira coisa, tu tem mais entrada de luz ali para dentro e tu causou um distúrbio na planta. É como se para a planta tivesse passado um temporal enorme ali, um vendaval, e quebrado os galhos dela, destroçado com ela, e a leitura que ela faz que ela tem que colocar flor para produzir frutos, para deixar semente, para que a espécie se perpetue. Lembra que todas as plantas, toda forma de vida, ela é na natureza escrava dessa lei, a perpetuação da espécie. Tudo vai ser feito para essa continuidade. E quando tu poda, tu tem esse efeito. E se tu podar na época certa do ano, tu vai ativar a indução floral através da poda. E aí, para cada região do Brasil, também nós vamos deixar na descrição aqui, o que é o mais adequado, um calendário que tu possa acompanhar e se localizar aí. E aí tem a poda, a higienização da tua planta. Fungo, inseto, tudo que é forma de vida só consegue se desenvolver se tiver um ambiente adequado para ele. Aqui no meio dessa castanheira, por exemplo, é propício para ali no meio eu ter desenvolvimento de fungo, de tudo que é tipo, porque não tem sol entrando. Quando que eu tiro o centro de galho dali do meio, tem uma entrada grande de luz. E o sol é o inimigo desses, é o inimigo natural desses parasitas que vêm que acabam danificando a nossa planta. E na manga vai acontecer a mesma coisa. Se tu tem um pé já frondoso e ele está tendo problema de doença, a poda, tirando todo o centro, imagina uma taça aberta, tu vai tirar todo o centro de galho, de folha dela, o sol vai fazer o papel dele. Outra coisa ainda desses pés mais grandes, que talvez tu esteja tendo o problema de safra sim, safra não,
A poda, a retirada de um tanto desses galhos também vai evitar uma sobrecarga num ano e uma falta de produção em outro. Porque quando a planta ela tem uma sobrecarga, ela consegue produzir substâncias que inibem a floração da próxima safra, ou pelo menos diminuem. E aí tu tem oscilação de safras muito produtivas, safra menos produtiva. Aí naquelas safras muito produtivas, se tu não fizer um raleio, tu diminui o tamanho das mangas. Então com a poda tu consegue uma uniformidade e também até em questão de sabor, tu vai ter mais sabor, plantas em sabor mais uniforme. Quando que o pé ele frutifica demais, tem muita oscilação, não só a questão de tamanho, mas também de sabor. Tu vai encontrar plantas bem saborosas e plantas bem aguadas, bem sem gosto. Isso acontece por conta dessas oscilações, dessa supercarga num ano e daí no outro acaba faltando. E a poda vai estar resolvendo esse problema aí também. Sobre solos e cobertura, né? Dentro do manejo agroflorestal, desse pomar doméstico agroflorestal, que é o que a gente está montando aqui, além dessa variedade grande de espécies, nós temos cada planta, cada frutífera que a gente está plantando, ela está tendo pelo menos uma planta mãe nessa fase e já plantado de semente, daí outras que vão ser a mãe delas lá mais para frente. Todas elas têm essa companheira ou essas companheiras no entorno. E o restante do pomar, aqui vocês vão poder ver, já tem a mucuna, essa daqui é a mucuna nascendo. E aqui já foi plantado ela bem perto, ela vai fechar tudo isso aqui muito rápido. Aqui no meio já tem muita planta de semente também colocada. Já tem mandioca plantada aqui perto, tem cana plantada aqui perto, vai vir mais capim, tudo isso pensando em fazer a cobertura de solo. Então, quanto mais rápido tu conseguir cobrir totalmente o solo aí do teu pomar, melhor. E aí depois todas essas plantas, de todas as bananeiras que nós temos aqui, nós não vamos colher cacho de todas elas, porque muitas delas vão servir para produção de biomassa. É rico esse material da bananeira, colocado na linha das frutas ali, protegendo o solo e tornando esse solo um solo carregado de vida. É isso que nós estamos buscando. A manga, ela exige solo bem drenado. E uma das formas de tu ter um solo bem drenado, e a melhor, a mais eficiente, é solo com vida. Porque se tu tiver muita minhoca, muito fungo, muita vida ativa nesse solo, tu tem também um sistema de raiz. E se tu tem um solo vivo, com um sistema de raiz ativo, vivo, ar, água, tudo isso dali flui livremente. Não vai ficar aquele solo pesado, encharcado, que quando vem uma chuva, toda aquela água vai parando ali, compactando e causando podridão de raiz e tudo que é tipo de doença. Solo vivo é solo que tem fluxo, é solo que destrincha a coisa. E é isso que não só a manga requer, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse pomar aqui, e é o que tu vai estar fazendo aí no teu também. Quanto mais poda, mais atividade de vida tiver, todos os problemas de solo vão sendo resolvidos. Na questão de covamento e adubação, tu vai colocar a mesma coisa que nós já falamos dos citros, para pera, basicamente todas as frutíferas, vai muito bem essa recomendação, que é aquela cova de 40 por 40, pode afundar aí 30 ou 40, lembra de quebrar sempre aquela laje, encontre a laje e rompa ela, se for muito fundo, coloca a terra de volta, mas rompa, que aí não corre o risco de alagamento da cova e acaba tu perdendo a muda. Vai ter a fluidez da água. Coloca aí de 15 a 20 litros de composto bem fermentado, bem compostado por planta e dê atenção para essas plantas mães ali perto, principalmente na fase das mudas aqui, é muito importante ter essas plantas fazendo essa cobertura. E o quarto ponto está ligado com a polinização e o ambiente, o arranjo que tu vai estar fazendo aí. Quanto mais inseto, quanto mais polinizadores tu tiver no entorno do teu pomar, melhor. Então não economize em plantar manjericão, plantar girassol, tudo que for planta que floresce em várias épocas do ano, coloque para dentro do pomar. Isso vai ajudar na floração, vai ajudar na fecundação das floradas e consequentemente tu vai ter fruto. E quanto melhor é polinizada uma planta,
mais exuberante é o fruto, então tu vai ter mais aroma, mais sabor, mais tudo, mais produção, mais tudo literalmente. Invista nessa ornamentação aí que o pomar, além de eficiente, ele vai ficar muito bonito. Outro ponto da polinização, já foi falado, mas vamos reforçar, tenha mais do que uma variedade. Para a manga, mesmo que a manga ela tenha a autofecundação, ou seja, tu tem flores pólen viável da mesma flor, na mesma planta, é importante e melhora tu ter diversidade e ter abelha, principalmente a abelha, se tu puder colocar a caixa de Apis mellifera, que é a abelha europeia, né, que ela é africanizada hoje, que o teu pomar não seja tão próximo da casa, coloque. E se não, vá para as meliponas, vá para os jataí, mandaçaia, tubuna, borá, essas abelhas são muito eficientes na polinização. Invista nisso daí que vale muito a pena. Esse foi o nosso vídeo sobre a manga. Se tu curte esse conteúdo, clica aí no gostei, deixa aqui nos comentários se tu já tem a manga, se já tem o pé adulto, você vai colocar aí no pomar, como é que tá o andamento do teu pomar, conta aí para nós. Compartilha essa mensagem aí também para aquelas pessoas que estão peleando para ter um alimento orgânico, um alimento ecológico, um alimento de verdade. Valeu? Fraterno abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Saborear a manga. Com casca? Vai com casca.